Oi, hoje estamos aqui com meu avô, que ele vai nos ajudar a contar um pouco da nossa história, da história da nossa família. Vô, começa contando o seu nome pra galera. É Marcos Henrique Ferro Pedretti, muito prazer, tá? Estou à disposição de vocês, essas secretárias simpáticas. E assim, eu nasci em 15 de 4 de 1958, em Nova Friburgo, né? Meus avós, eles são originários, né? A parte dos meus avós é da Itália e por parte da minha mãe é português, né? Então, aí a origem da família veio de lá, tanto de Portugal como da Itália. Conta pra gente um pouquinho como que era a sua vida com seus pais, com a sua família. Assim, a vida era assim difícil, né? Porque eram muitos filhos, né? Hoje as famílias tradicionais já não têm tantos filhos, né? Então naquele tempo era muito filho. Eu, por exemplo, tive 5 irmãos, então imagina, né, a vida que a minha mãe e meu pai levaram para criar a gente. Mas viemos de família humilde e tudo, e assim os meus pais me deram educação, que é o mais importante, amor, carinho, né? Que isso é o complemento. E a gente está passando isso de geração para geração. Para os filhos, para os netos, né? Porque isso é um complemento. O que acontece? No meu tempo de criança, né, e adolescente, eu fui nascido e criado aqui na rua, nesse bairro. Então a gente tinha muitos amigos, não existia nada desse negócio de celular, então a gente tinha muitas brincadeiras que a gente fazia, né? Era pique, esconde, era salada de fruta, que era dar beijinho nas namoradas, né? Pera, uva, maçã, pera era um abraço, a uva era um beijo, né? E, né, a maçã era um beijinho no rosto, e por aí vai. E as brincadeiras eram essas, né? Mas a gente tinha tempo para brincar, a gente que fabricava os nossos próprios brinquedos, né? Fazia carrinho de rolimã, esse morro aqui minha irmã botava sebo numa tábua e descia o morro, né? É coisa de doido, mas assim, hoje não tem nem como condição, porque aumentou o trânsito, né? Existem os perigos, né? Mas a infância foi muito boa, porque a infância nossa reunia os amiguinhos, né? À tarde, né? Jogava bola na linha, né? Passava o trem, tempo do trem, eu já sou velho, tá vendo? Então a vida de infância foi essa, entendeu? Que foi muito legal. As recordações, né, que a gente guarda, né, muito legal. E essa casa aqui, vocês sempre moraram na rua, né? Vocês moravam também aqui nessa casa mesmo, né? Daqui do lado. Sim, e meu pai, que era alfaiate, e fui aqui nessa loja, né? Inclusive, você pode filmar a tesourinha dele lá, se for o caso, ó. Olha lá. Aquela tesoura deve ter mais de 80 anos, 100 anos, não sei. Meu pai era alfaiate e ele herdou a profissão do meu avô. Entendeu? Então aí ele foi passando, né? Aí assim, os filhos, ele começou a dar educação e tudo, aí ninguém quis saber da profissão, né? E primeiro que a profissão dele hoje praticamente não existe mais. Devido às indústrias, né? Fabricação de calças, de roupas, né? Aí o profissional alfaiate, né? Acabou não tendo assim... acabou a profissão, não tinha serviço, né? O pessoal não dava valor, né? As coisas. Então, ele só fazia roupa sob medida, né? Não era essas, vestir isso, tá folgado aqui, era tudo tirado medida, né? E aí ele fazia as roupas e tudo sob medida. E ficava perfeito, né? Vocês têm algum costume, assim, na família, alguma coisa que... Foi passado de geração em geração, alguma tradição. O que acontece é o seguinte, o pai e a mãe é o esteio da família. Então, o que acontece? Sempre quando tinha meu pai e minha mãe, a gente sempre reunia aqui os pais, né? Aí com o falecimento dos dois, né? Aí agora cada um tem sua vida, os irmãos, então fica assim, mais difícil de reunir, né? A família. Mas aí a gente se reúne assim, em festa, né? Aniversário, né? E às vezes final de ano. Mas aí é uma coisa assim... que assim não tem assim aquele, né, o dia a dia, né,
porque quando minha mãe e meu pai eram vivos, aí diariamente a gente estava, né, ia um, saía outro, e vivia na rotatividade, né, dos filhos, né, rodeando o pai e a mãe. Aí com o falecimento dos dois já não, né, já dificultou isso aí. Então, vô, conta pra gente como que foi a sua vida. Então, aí quando eu iniciei, rapaz, né, para ajudar na família, né, porque muitos filhos, então aí a gente tinha que ajudar a família, entendeu? Ajudar o pai e a mãe para trabalhar e, né, e ter um sustento, ajudar no sustento da casa. Então aí eu fiz o Senai, né, que até vocês estão lá no Senai, que propaganda é muito importante. Do Senai. Exatamente, propaganda do Senai. Então, o que acontece? Eu fui bolsista do Senai naquela época, 15 anos atrás. Aí, hoje, eu acredito que ainda existe isso. As fábricas patrocinavam a metade da bolsa para auxiliar o aprendiz. E era muito legal, porque eles davam vale para o transporte, né? E a gente tinha uma metade do salário mínimo, tinha uma ajuda de custo para incentivar, né? E a gente trabalhava meio expediente no Senai e meio expediente na fábrica, entendeu? Aí fazia o Senai e à tarde era a fábrica. Então aí eu consegui me formar profissional. Já ingressei na fábrica e na fábrica eu trabalhei 18 anos, né? E eu tenho orgulho disso, porque a fábrica eu aprendi muita coisa, né? Tanto para minha vida particular, né? E como profissional. E me realizei, né? E me sinto muito honrado por ter trabalhado na fábrica. Agradeço muito a Deus, né? E porque foi um serviço que eu me formei profissional, né? E acredito que eu ganhava um salário bem bom. Ganhava 10 salários mínimos quando eu saí. 10 salários, era um dinheirinho bem bom. Então aí eu fui galgando, né? Ganhando espaço, né? Mostrando o serviço, aprendendo, me aperfeiçoando, né? Então aí eu agradeço muito, né? E quando você montou a loja, como foi? A loja foi por exemplo, como as firmas em Friburgo tiveram uma recaída, né? E eu com medo de perder meus direitos na firma, aí eu resolvi tentar a vida aí fora, né? Aí comecei a fazer aparelhos, né? Assim, para adaptar nas máquinas. E aí fui negociando os aparelhos, né? Que auxiliava os confeccionistas. E eu tive a necessidade de aprender a mexer com a máquina. Entendeu? Porque eu botava o aparelho, aí a pessoa reclamava que o aparelho não estava funcionando. E às vezes o defeito não era no aparelho, era na máquina. Aí eu tive a necessidade de aprender a consertar a máquina, onde tudo se deu o início, né? Hoje, você vê, a gente tem um comércio, né? E agradeço aí os clientes, né? A gente, graças a Deus, tem a carteira de clientes e amigos, né? Que eu costumo dizer. E a gente, graças a Deus, tem uma tradição na cidade, né? Da loja, né? Que tem mais de 20 anos, entendeu? Assim, então é com muito orgulho, né? Que agora a mãe da Isadora que está assumindo, né? E ela é muito competente no que faz. E eu sinto muito orgulho, tanto dela como da minha netinha. Obrigada, vô. E o que acontece? É isso que, assim, a gente está conversando aqui, a gente não tem, eu costumo dizer, graças a Deus eu sinto orgulho da Isadora, porque assim, igual vocês estão estudando, estão dando valor no estudo, que é muito importante para vocês, e procurar sempre melhorar, procurar fazer o melhor possível, porque o que acontece? Para você ingressar hoje no mercado de trabalho, você tem que ter responsável, você tem que ser honesto, e além disso tem que ser um profissional capacitado. Porque se você chegar, estudei tudo, mas chegar lá e você não mostrar o serviço para o patrão, aí a pessoa não serve. Então, isso tudo é um contexto que você tem que ir agregando de acordo, devagarinho vai aprendendo as coisas, né? Tem um início, saber tratar as pessoas bem, né? Com dignidade, isso é que é muito importante, né? Então, e assim, uma coisa que a gente tem que ver
é a gente semear o bem. Porque a gente semeando o bem para largar uma vida melhor para vocês, entendeu? Então eu acho que todo pai tem que tentar fazer isso, né? Independente, a vida está muito tumultuada, né, e tudo, mas tem que plantar sementinha, ter o amor, o carinho, né, essas coisas, para poder a coisa fluir melhor, né, ter uma vida melhor, para largar para os netos, para os filhos e assim vai, geração, né? Então é isso. Muito obrigada, avô. Pô, obrigado a vocês, eu fiquei muito satisfeito da entrevista. Eu também. Apesar disso, eu sou um cara tímido, né? Mas eu acho que deu para se safar bem. Você arrasou, avô. Arrasou. Eu tive uma vida familiar muito, assim, muito abençoada. Porque hoje em dia, né, geralmente as famílias são pais separados e não tem muitos pais presenciais, né? Então eu tive essa ótima oportunidade de ter minha mãezinha cuidando de mim, entendeu? Foi uma época difícil, porque a gente não tinha muitos recursos, né? A vida era difícil, mas também nunca faltou nada dentro de casa, entendeu? Então foi assim, uma época difícil, mas abençoada, uma época de... Hoje a gente pode ver que foi uma época de aprendizado. E meu pai também tinha uma vida difícil, venceu todos esses obstáculos e foi um exemplo de vida, um exemplo de pai, um exemplo, sabe? Eu tive esse exemplo. O que eu posso passar da minha família foi, assim, um exemplo de pai e mãe muito maravilhoso. Não eram perfeitos, né? E sempre assim, como os irmãos também. Não existe família perfeita, existe família que as pessoas se amam. E eu aprendi muito com minha família e agradeço muito a Deus por ter essa relação familiar, né? Aí nós perdemos nosso pai, que fez muita falta. A família sem o pai e sem a mãe, que eu posso passar para vocês mais jovens, é valorizar o pai e a mãe. Porque ainda que eles sejam imperfeitos, depois a gente vê a falta que eles fazem. Que a família realmente, eles unem a família, o pai e a mãe. E recentemente, perdemos a nossa sua vovozinha. E a minha mãe cumpriu um propósito de ser do lar, mas ela fez isso com maestria, entendeu? Ela fez isso com louvor. Então, quando ela partiu, veio várias pessoas aqui falando do quanto a minha mãe tinha matado a fome de certas pessoas. Então, foram pessoas assim, de exemplo, né? E o que eu tenho é que agradecer por tudo, né? E assim, exaltar a família e tudo é só assim um aprendizado e dizer que é bom viver, é muito bom viver. O que vocês estão rindo? Tem que sair um pedaço da placa. Chega pra cá. Tá aparecendo tudo. Tá aparecendo tudinho. Assim, ó, tá perfeito. Meu Deus do céu. O que a gente não faz com o trabalho? Sabe um negócio que eu amo fazer? Isso aqui, ó. Deixa eu ver você. Para, não pode queimar ela. Sério? Giovana. Para, Giovana, ela vai ficar atiçada. Meu Deus. Não viu nada. Ela me bateu, tá me mordendo.